cantar louvores, irmãos. É cantar exatamente isso aí, ó. Elogios ao Senhor, que é digno de glória, digno de louvor. Levantamos as nossas mãos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. É isso que é louvor, que pode ser dito ou cantado, ou proclamado, recitado. Louvar é isso, é engrandecer o nome de Deus. Louvar não é esse nome de cantar, não. Eu tenho dito para os irmãos aqui, embora 100% quase das igrejas achem que louvar é cantar. É não. Louvar é engrandecer o nome de Deus, é exaltar o nome de Deus, é dizer as maravilhas de Deus. Isso pode ser dito, falado, cantado, gemido, pensado, do jeito que você quiser. Mas não é necessariamente cantado. Muito bem. Então, digno és de glória. Nós não dizemos isso. O Senhor é grande, não há outro igual a ti, não há outro semelhante sequer a ti. Então, por que a gente não cumpre as ordens dele? Se ele é tão grande, se ele é maravilhoso, se ele é tudo no mundo, por que então a gente não tem alegria em fazer, em se esforçar para fazer o que ele manda? Creio e observar tudo quanto ele ordenar. Não, Caio, acha aí esse aí. Está aí. É esse aí mesmo, em Jesus confiar. Por que então? A gente, embora diga que confia no Senhor, na verdade a gente faz do jeito que a gente acha que vai dar certo. Em Jesus confiar, sua lei observar, mas ele mandou eu criar meus filhos de uma determinada maneira. Como é que eu não faço isso? Eu faço do jeito que eu acho que ele é melhor. Mas o homem não é digno de glória, de louvores? Não há outro igual a ele? Entenderam? Como a história do cantar é perigoso. Eu li no livro, sei lá, alguma vez que o cidadão dizia lá, a hora em que o crente mais mente é quando ele canta na Bíblia. Como é? Na igreja. É quando ele está cantando na igreja. Muito bem, então, vamos ver aqui. Cadê o cântico? Deixa eu acompanhar aqui. Em Jesus.
discípulos, se sois meus amigos, fazeis o que eu vos mando. Muito bem, irmãos. Vamos ter mais uma oração com Bruno. No microfone, Bruno. Grande Deus, amado Pai, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, pois através do Seu Filho Jesus fomos salvos na cruz do Calvário. Entoamos esses louvores, ó Deus, prostrados, como forma de gratidão, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Sua revelação através da Sua palavra, por aquilo que entendemos, a forma com que Deus trata conosco. Louvamos, ó Deus, para que esses hinos estejam sempre em nosso coração, quer a gente andando no caminho, quer a gente no trabalho, quer a gente onde quer que estejamos louvando a Ti. Pedimos a Ti, ó Senhor, perdão. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor seja misericordioso com as nossas fraquezas, porque nós conhecemos a Ti de uma forma que a Bíblia nos revela. Nós conhecemos a Ti e precisamos, ó Deus, conhecer de uma forma também espiritual. Ó Senhor, esteja conosco nesse momento, aonde o Seu servo se preparou, se capacitou para trazer essa mensagem, e que o Senhor esteja falando aos nossos corações, para que possamos compreender os nossos erros, os nossos pecados, e assim, através da Sua misericórdia, endireitar os nossos caminhos. Amém. Amém. Esse é o Heitor. Heitor vai ser cantor, com certeza. Já está ali mostrando suas capacidades vocais. Muito bem. E é afinado. Vocês estão vendo que ele grita afinado. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, conforme nós temos na Bíblia, no Novo Testamento. E nós leremos no capítulo 4, do 11 até o 16. Capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16. Estamos tratando, vamos falar hoje, sobre o desenvolvimento da igreja, como é que a igreja se desenvolve, como é que a igreja cresce, como foi que Deus providenciou para que isso acontecesse. E nós vamos ler esses versículos aqui para discorrer com os irmãos, conforme Paulo discorreu com aqueles irmãos lá de Éfeso. Diz assim, o capítulo 4, do versículo 11 ao 16. E Ele mesmo, quem é esse Ele mesmo que Paulo está falando aqui? O Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem. Sabemos, pelo que estudamos, que Paulo era doutor da lei. Era doutor em algumas ciências. Pois muito bem, a ciência de hoje condenaria o apóstolo Paulo, como condena de fato, pela sua redação. Então é um parágrafo muito longo que você termina tendo dificuldade para entender o que é que o cidadão está dizendo.
Porque o parágrafo é muito longo e você perde o fio da meada. Né? Aí é mais um motivo de que a gente tem que aprender essas coisas. E quem tem que aprender de fato isso e estudar para ensinar? O pastor. É isso como está dizendo aqui, inclusive. Muito bem. Então, queridos, conforme o texto que nós lemos, e não somente este, mas todo o conteúdo das cartas apostólicas, todas elas, inclusive a carta a Filemon, que é uma carta muito pessoal, todas elas, o conteúdo de todas elas, trata do desenvolvimento da igreja. Eu insisto em lembrar para os irmãos, as cartas apostólicas não têm o objetivo ou o alvo principal ou inicial de converter a ninguém. Assim como as profecias dos profetas do Velho Testamento também não. Aquelas profecias foram escritas para o povo de Israel. A que teve o objetivo de converter alguém foi a de Jonas, lá com os ninivitas, e foi exclusiva aquela. Então a profecia é para o povo de Israel, envolvendo o povo de Israel. Assim como as cartas são para as igrejas. Eu insisto em lembrar isso. A mensagem dos profetas do Velho Testamento tinha o único objetivo de lembrar ao povo de Deus as promessas do pacto, as promessas da aliança de Deus, tanto promessas de bênção quanto promessas de maldição. As profecias tinham esse objetivo exclusivo. E nessas promessas de bênçãos está embutido a vinda do Messias. Está embutida a restauração. Mas todas as profecias tratam de alguma forma do que já estava escrito e prometido na lei de Moisés. De Gênesis até Deuteronômio. Não há nenhuma profecia que não esteja relacionada àquilo ali. De alguma forma. Muito bem, irmãos. Pois do mesmo jeito, as cartas apostólicas, como a igreja é a continuação da história de Israel, as cartas apostólicas têm o objetivo específico de lembrar aqueles irmãos aos quais já havia sido pregado o evangelho pelos apóstolos. Então as cartas têm o objetivo específico de lembrar, de disciplinar, de discipular esses irmãos por causa dos falsos ensinos de falsos mestres que eles estavam recebendo e assimilando, assim como por causa das dificuldades naturais deste mundo perverso no qual nós vivemos. Então as dificuldades normais da vida vão afastando os irmãos, é tanto problema, Quem não tem? É tanto problema, é o marido, é o menino, é o trabalho, é não sei, aí o cidadão vai se afastando, Essa é a história das cartas apostólicas. Falsos ensinos, televisão, toda hora, você tem 300 canais na televisão com 300 pregações falsas. E a gente vai assimilando isso. É a igreja que a gente vai, não, porque é bacana, eu vou lá, o amigo me convidou, eu vou lá. Você vai ouvir uma pregação falsa. Pode ter certeza disso. Irmãos, até as pessoas, no dia desse eu tive uma surpresa. Eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez, mas vou falar de novo. E vocês sabem que em muitas situações eu digo nome, até porque eu acho que não tem importância nenhuma dizer. Eu vivo cobrando aqui visita de todo mundo aqui, a Valdinha, ajuda a Valdinha, porque é uma pessoa sozinha, uma velhinha sozinha, tem um filho que diz que é pastor, mas não cuida dela, e a gente tem que ir lá e tem que ajudar e fazer. Pois muito bem, ela está cega, ou quase cega, com dificuldade na vista. Eu digo, Valdo, então eu vou levar para você uma Bíblia, uma mídia em CD, para você ouvir essa Bíblia. Já que você não pode mais ler a Bíblia, vou levar para você ler. Então leia essa Bíblia, aliás, para escutar. Então escute essa Bíblia aí, a Bíblia narrada. Cid Moreira, sei lá quem é. Então escute essa Bíblia aí, já que você está com dificuldade de ler, fique escutando. Aí um dia a Margarete foi lá visitá-la e chegou lá em casa. Olha, Valda está tão agoniada que ela não quer mais nem ouvir isso aqui. Aí me devolveu, mandou devolver isso aqui para você que você deu para ela. Aí estava no meio o CD da Bíblia mesmo e um bocado de CD de heresia. Dessas igrejas velhas. Tudo quanto é coisa aí. Eu digo, mas eu não dei isso aqui para ela. Então observe.
Eu dei a Bíblia para ela escutar, mas ela também recebeu de outras visitas, que certamente não foi dos irmãos daqui da igreja, um monte de besteira, um monte de heresia. E ela deve ter visto aquilo, escutado, tinha DVD, tinha CD, ela deve ter visto, deve ter escutado no tempo que ela via. Então é complicado, irmãos. Os falsos mestres estão aí e trabalham muito. Aliás, trabalham muito mais do que a tal igreja de Deus. Você vê aí, Mormon, Testemunho de Jeová, de porta em porta o tempo todo aí, aperreando a gente. Eu às vezes vejo com Margarete, quando a gente está andando em algum lugar, eu vejo aquela dupla, os Elders, né? O nome deles, os Elders, os dois, a duplazinha dinâmica, Batman e Robin, dos Mormons, debaixo de chuva, rapaz, às vezes. Ou o sol escaldante com aquela bolsinha deles ali, fazendo o trabalho deles. Aí toda vez eu digo com Margarete, se o povo de Deus tivesse esse empenho. Se o povo de Deus tivesse esse empenho. Toda vez eu digo com Margarete isso. Muito bem, irmãos. Então já explicamos as cartas apostólicas, assim como as profecias. Se o povo tivesse seguido a lei de Moisés normalmente, não precisaria profeta, não. Deus não mandaria profeta. Para quê? Se eles já estavam seguindo a lei que Deus deu. Então, como eles não seguiram, Deus mandou os profetas para chamar a atenção deles. Todas as profecias têm esse formato. Mostrar ao povo o seu erro. Denúncia. Chamar o povo ao arrependimento. Misericórdia de Deus. Dizer ao povo que se não se arrependerem, vem o juízo. Justiça de Deus. E por fim, Deus restaurará aqueles a quem Ele escolheu, conforme Ele prometeu desde lá do início. Fidelidade de Deus. Todas as profecias têm esse formato. E por que Deus mandou profetas? Porque o povo se desviou da lei, só por isso. Senão Ele não teria mandado. Por que os apóstolos escreveram essas cartas aqui? Porque o povo está se desviando da doutrina, só por isso. Senão não teria essas cartas aqui. Pois bem, irmãos, como a Bíblia relata para nós, segundo o sábio pregador Salomão, nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9, por exemplo. Então, assim como aconteceu com Israel, se desviou da lei, Deus mandou os profetas para chamá-los à atenção. Aconteceu com a igreja primitiva, se desviaram da doutrina dos apóstolos e eles mandaram cartas chamando a atenção desses irmãos. Aí essa mesma fidelidade de Deus, como nós somos a simples continuação da história, Deus deixou estas cartas e as profecias registradas na sua palavra para a gente ver como é a história. Como é que essa história continua. E nós somos elementos, agentes dessa história, do mesmo jeitinho. Israel do Velho Testamento, do mesmo jeitinho da igreja primitiva, hoje, 2015, nós somos a mesma coisa. Os irmãos estavam se afastando na época dos apóstolos de falsos ensinos. E os apóstolos mandaram cartas para trazê-los de volta à doutrina. Olha, irmãos, há algum tempo atrás, eu me lembro que por convocação do nosso presbitério, houve uma atividade dessas aí de presbitério, de igreja, não sei o que. Veio um preletor de fora e alguns preletores de fora. Foram alguns dias, final de semana, numa igreja dessas aqui da capital. E eu fui. Mandaram convidar. Eu não gosto desses negócios, mas eu fui. Até porque, reconhecidamente, um dos preletores presentes, reconhecidamente, é um grande mestre da palavra, e eu reconheço como tal, e o respeito como tal, e fui para ouvir e aprender mais com este homem. Tenho alguns livros dele. Muito bem. Só que havia outros preletores lá. E em dado momento, o pessoal lá foi dividido em turmas para ouvir cada um preletor, que eles chamam de oficinas, ou sei lá o que, várias turmas. E eu fui para uma turma lá. E o cidadão começou a ensinar lá que todos os convertidos têm condição de entender a Bíblia completamente, sem precisar de ninguém que lhes ensine.
Aí havia um pastor congregacional que também foi para o evento, porque ele soube, então como vinha autoridades da teologia aí, deixa eu ir lá também aprender. Então o homem foi para lá para aprender. Eu não conhecia esse pastor, nunca tinha visto, nem mais gordo, nem mais magro. Aí quando o homem disse isso, que a igreja não precisava, que os convertidos não precisavam de preceptores, professores, mestres, para aprender a palavra de Deus. Cada um tinha condição de aprender sozinho. Aí esse pastor, que no caso eu não vou dizer o nome, levantou a mão, pediu a palavra, aí disse para o palestrante lá: reverendo, é assim que a igreja presbiteriana chama os pastores. Reverendo, então aquele ensinamento de Paulo lá em Efésios não tem sentido? Que Deus estabeleceu pastores e mestres exatamente para ensinar a sua igreja, para que esses irmãos não se deixem levar por todo vento de doutrina. Aquilo não tem sentido? Aí o homem gaguejou lá, não sei o quê, o pastor se levantou e foi embora. Eu fiquei até o final. E de tudo que eu ouvi lá, eu concluí que eu devia ter acompanhado o pastor na hora que ele saiu. Muito bem, irmãos. Então há falsos ensinos na igreja, qualquer uma. Há falsos ensinos. E quem tem que ensinar os novos convertidos está na Bíblia, é o pastor. Foi Deus quem estabeleceu assim. Está na Bíblia isso. Isso não quer dizer que você não pode ler a Bíblia e estudar a Bíblia sozinho. Não é isso que está querendo dizer. Mas está querendo dizer que quem vai esclarecer para você as coisas e quem vai levar você ao crescimento no entendimento dessa palavra é o pastor. Foi assim que Deus determinou. Atenção, em nenhum momento eu estou aqui querendo dizer que o pastor é o ungidão, como a gente vê na televisão. Não, ele não é nada, ele é um servo, como nós temos pregado aqui nas últimas pregações. Ele é um servo que, pela graça de Deus, foi preparado para ensinar os irmãos. Só isso. A única coisa que o pastor é mais do que os irmãos é mais responsável, é mais servo do que os irmãos, digamos assim. Ou é um servo com maior responsabilidade, com maior carga do que os irmãos, digamos assim, no que diz respeito ao estudo da Bíblia. Pois muito bem, irmãos. Assim como os pais. Olha, irmão, Paulo não disse que eu sofri as dores de parto por vocês? Pois é, Paulo se considerava um pai e eles crianças. Eu tenho que dar leite para vocês. Nós vimos no domingo passado. Eu tenho que dar leite para vocês. Há 2 domingos atrás, sei lá. Pois assim mesmo, é como um pai. Eu tenho insistido tanto aqui. O pai tem que ensinar o filho. Ora, esse menino nasce sem saber de nada. Então o pai tem que ensinar o filho e o pai faz isso. Ele relaxa ao longo do tempo, se for o caso, especialmente no que diz respeito à Bíblia. Isso aí é geral. Eu digo para vocês, e vou repetir, eu tenho 60 anos de idade. Vou fazer 61 em outubro. E durante esses 60 anos de idade, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual eu nasci, eu só conheci 3 homens, 3, em 60 anos de idade, que ensinavam seus filhos todos os dias a palavra de Deus. Meu pai era um deles. Pois, irmãos, assim como os pais se interessam pelo ensino dos seus filhos, os pastores têm que se interessar pelo crescimento das ovelhas, dos novos convertidos. Ele tem que se preocupar. Olha, o que é que os pais fazem com os filhos? Eu me lembro quando eu era pequeno. Quando eu era criança pequena lá em Bragança do Pará. Eu me lembro. Então a gente marcava na parede, com a trena, fita métrica. Todo mundo aqui sabe o que é fita métrica, né? O costureiro usa aquilo. Então a gente marcava na parede ali. Porque a trena da mamãe, se ela pegasse a gente mexendo na trena dela, pegava um cascudo. Então a gente pegava a trena e marcava na parede lá. Aí a gente ficava, todo santo dia quase, a gente ia lá se medir para ver se tinha aumentado 1 centímetro ou não. E os pais mesmo fazem isso.
Até para estimular o filho ao crescimento. A comer, vai comer. Você cresceu 1 centímetro, está vendo? Tem que comer. Os pais fazem isso muitas vezes. Vocês sabem disso. Então os pais fazem isso. Ele se preocupa com o crescimento. Pois assim mesmo o pastor se preocupa com o crescimento da igreja sob sua responsabilidade. E tanto os pais quanto o pastor devem fazer isso pela graça de Deus. Sabendo que está fazendo isso para o crescimento do povo de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja, inclusive seus filhos, que foram incluídos no pacto, desde pequeninos no batismo. Só assim, irmãos, é que esse corpo crescerá em condições adequadas de se encontrar com Jesus, que é o cabeça. Lembra, Jesus, Paulo dá essa doutrina muito explicada para a gente, para entender isso. Jesus é o cabeça, está no céu. Então, nesse sentido, se pode dizer assim, Jesus ainda está incompleto lá no céu, porque ele é o cabeça, mas o corpo está aqui na terra, é a igreja. Pois bem, esse corpo está sendo alimentado, nutrido pela sua palavra, se fortalecendo até alcançar a estatura do varão perfeito, como o homem diz aqui, para estar adequado à cabeça. Então, esse corpo tem que chegar junto. Muito bem, deu certinho, cabeça e corpo. Jesus Cristo está completo, o noivo recebeu sua noiva, é outra forma de explicar. É isso, irmãos, e quem é que cuida disso? O pastor. Assim como os pais cuidam do crescimento dos filhos. É disso que o apóstolo está tratando com esse trecho. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. No caso da igreja, as pessoas são esses aqui, e outros para pastores e mestres. A igreja, enquanto reunida para estudar. Esses apóstolos que ele está falando aqui, é ele, Paulo e os outros colegas dele que receberam a missão específica de Cristo para apóstolos. Só eles, 12, receberam isso. Quem são esses profetas que ele está falando aqui? Não são os profetas do Velho Testamento, não. Lá já passou. Ele está falando dos profetas logo depois deles. Aqueles que falavam a palavra que aprenderam com ele. Esses profetas que aprenderam com ele ainda não tinham a escritura dos apóstolos escrita. Eles aprendem como Timóteo. Ele mandou Timóteo ensinar a sua igreja, mandou Tito, então ele chama de profetas. Esses homens, fala que a igreja de Antioquia tinha vários profetas. Esses profetas de Antioquia lá não eram igual aos profetas do Velho Testamento, não. Era profeta que ensinava a palavra de Deus, já existia essa palavra. Os do Velho Testamento não, estava falando, especialmente os que deram a palavra, estavam falando o que eles ouviram diretamente de Deus. Esses aqui não. Esses profetas depois dos apóstolos já estavam falando o que aprenderam com os apóstolos. Eles não ouviram diretamente de Jesus, como os apóstolos receberam o ensino diretamente de Jesus. Então, nesse sentido, os profetas, depois dos apóstolos, é qualquer um que falar essa palavra aqui, escrita e explicada por eles. Aí, esses profetas que foram logo os sucessores dos apóstolos, depois dos evangelistas, aqueles que saíram, não pregando na sua comunidade, mas pregando em outros lugares. Até hoje existe esse dom de evangelista, naturalmente. E por fim ele diz aqui os pastores mestres, aqueles que cuidam de uma comunidade, como era o caso de Timóteo, o caso de Tito, o caso de Filemon, para quem ele mandou uma carta. Cuidava de uma igreja. Aí ele diz, para que foi que Deus deu esses dons a esses homens? Com vistas ou para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O que é aperfeiçoamento dos santos? Todo mundo sabe o que é aperfeiçoar. É melhorar. É melhorar. Melhorar em quê nesse sentido? Melhorar em termos de conhecimento de Deus. E para que melhorar esse conhecimento de Deus? Está logo na sequência aqui, ó. Para o desempenho do seu serviço. Ou seja, quanto mais eu desempenho, quanto mais eu conheço o meu Deus, quanto mais eu tenho conhecimento do dom que Deus me deu, mais capacitado eu estarei para servir a igreja. Mais capacitado eu estarei para servir os meus irmãos. Todo dom é para servir. Não existe dom para você. O seu próprio bem. Não existe isso. O dom é para serviço. O dom é para a edificação do corpo que é a igreja. Então os pastores mestres
São esses que tomam conta de uma igreja e que ensinam esses irmãos para que os irmãos aprendam cada vez mais de Deus. Para quê? Para que melhorem o seu serviço. E para que tem que melhorar o seu serviço? Para melhorar o desempenho do corpo de Cristo. Para quê? O homem continua dizendo aqui, para que que não sejam mais feitos crianças, levadas por todo o vento de doutrina. Eu levo a Bíblia para a mulher, mas alguém levou um monte de DVD e CD com heresia. E eu não sabia disso, porque ela nunca me contou. Mas quando ela devolveu o CD aborrecida lá, que não estava conseguindo ler nem coisa nenhuma, me devolveu o veneno que tinham dado para ela lá e que eu não sabia. O que é que essa irmã ou qualquer uma outra deveria ter feito com quem chegou lá com alguma coisa para elas? Não. Quem cuida do meu ensino sobre a Bíblia é o meu pastor. Muito obrigado, mas eu não quero isso aí não. Ou então submeter-se a mim. Na hora que eu chegasse lá, pastor, olha, alguém, uma irmã, não sei de onde, da igreja tal, chegou aqui e me deu isso aqui. Eu ia dizer, na hora, jogue no lixo agora mesmo. Como eu disse para uma irmã que deu um livro a Margarete, e esse livro é veneno, isso não presta, joga fora. Isso é responsabilidade do pastor. Para que não sejam levados por todo vento de doutrina, feito crianças. Criança em qualquer um engana com um picolé, com um pirulito, com uma bala, com um bombom. Detalhe, o que é que faz esse engano? A artimanha dos homens. Pela astúcia dos que induzem ao erro. Irmãos, todos nós sabemos, ninguém vai atrás de você, espontaneamente, para tentar levar você para o bom caminho. Mas não vai mesmo. Agora, levar você para o mau caminho, o cara vai atrás de você. Ele vai na sua casa, ele tenta lhe encontrar. Eu já disse para os meus meninos no ensino, olha, cuidado com as ligações que vocês recebem, cuidado com os zap de vocês aí, WhatsApp, cuidado com tudo isso. Porque pode ter certeza, vocês não vão receber de um crente tentando dizer para vocês alguma coisa que está na Bíblia. Vocês vão receber centenas de amigos do mundo escrevendo besteira para vocês. Vocês não vão receber nenhum de um irmão crente. Nenhum irmão da igreja que vai mandar um WhatsApp para Caio, dizendo, Caio, meu filho, olha o que a Bíblia diz, assim, assim, assim. Podem ter certeza. Nenhum irmão vai mandar um WhatsApp para o Maílker, uma criança da igreja, dizendo alguma coisa. Mas não tem mesmo. Ele vai receber centenas por dia dos amigos dele da escola, não sei o que, só besteira. Pois isso é o natural, está na Bíblia isso. E o perverso, ele não dorme enquanto ele não faz o outro tropeçar. Está escrito na Bíblia isso. E assim como o pastor tem que tomar cuidado no âmbito da igreja com esse tipo de coisa, os pais têm que tomar cuidado no âmbito de casa. Olha, irmãos, esse é o papel de um pastor e esse é o papel da igreja. Esse é o papel desse ensinamento dessas cartas aqui. O objetivo, aliás, do ensinamento dessas cartas aqui. Qualquer outro tipo de pregação que vocês ouvirem que não tiver esse objetivo de ensinar aos irmãos o que é uma igreja, o que é o corpo de Cristo, o que é que a gente está fazendo aqui, o que é que esse ensinamento me deu em termos de conhecimento para me encontrar com Jesus, essa pregação é falsa. Não interessa em que igreja for, presbiteriana, batista, congregacional, o cão, não interessa. É para isso que isso aqui foi escrito. Olhem só, irmãos, o apóstolo está tratando aqui, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o objetivo do ensino de um pastor, mestre, apóstolo, evangelista ou quem for. Como o homem está dizendo aqui. Foi para isso que Deus deu dom a esses homens. Não foi para entreter ninguém. Não foi para encher a bola de ninguém. Não foi para elevar a sua autoestima.
Não foi para encher você no domingo, para você sair daqui. Ai, agora eu tenho condição de enfrentar a semana. Como eu ouvi, eu disse para vocês já isso. Vários entrevistados numa determinada igreja lá, que eu não sei qual era. Todos disseram isso. Ai, a gente quando vem para o culto aqui, a gente sai daqui cheio, fortalecido. Já pensou? Enfrentar a semana não é mole, não. Então a gente vem para cá recarregar as baterias. Mais de um disse isso. A gente vem para cá recarregar as baterias. Tudo falso. Tanto o ensinamento como o entendimento. Ou seja, irmãos, Deus capacitou, chamou e capacitou esses homens, porque os irmãos precisam se desenvolver no conhecimento de Deus, precisam se desenvolver no conhecimento da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus. Eles têm que conhecer tudo isso. Eles precisam conhecer os seus próprios dons, recebidos de Deus pela graça e para o desempenho do serviço na igreja. Eles têm que saber disso. Exatamente para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Qualquer ensinamento diferente disso em qualquer igreja é falso. E o que mais? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus. E lembramos que já pregamos aqui alguns domingos atrás, Romanos 8, 29, 28, que é o versículo que todo mundo adora. Ai, que versículo lindo, olha, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eita, esse versículo diz, irmão, tudo que está acontecendo com você é para o seu bem, irmão. É porque, olha, Deus vai lhe abençoar de alguma forma. Meu Jesus do céu, o apóstolo não está dizendo isso. Esse para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, esse bem aí, esse nome de salvação, para a salvação. Aí ele diz qual é o propósito, que chamou, eu já falei isso para vocês alguns domingos atrás aqui, que chamou segundo o seu propósito, pois o propósito está no versículo seguinte, 29. E a quem chamou, a esse também predestinou, para que sejam feitos à semelhança do seu Filho. É esse o propósito. Nos tornar semelhantes a Cristo. Pois não é isso que o homem está dizendo aqui? Não é isso que o homem está dizendo aqui? Que é, versículo 13, que é para que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Atenção, essa palavra varonilidade vem de varão, que é a palavra de um homem completo. Para que nós sejamos varões da estatura de Jesus, do jeito dele. É isso que ele completa dizendo aqui, ó. À medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso. O ensino tem esse objetivo. E o que é que tem dificultado esse desenvolvimento na história de Israel, Velho Testamento, e na história da igreja, Novo Testamento, até nossos dias? Na história de Israel, o afastamento da lei de Deus. Na história da igreja, o afastamento da doutrina dos apóstolos. Falta de firmeza doutrinária, pela falta de ensinamento doutrinário correto, pela falta de interesse dos irmãos em aprender esse ensinamento correto. Então, o que é que gera isso? Criancice espiritual. Os irmãos agem como se fossem meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Versículo 14. É isso que o homem está ensinando aqui. Então, para evitar esse tipo de coisa que é uma realidade, Deus concedeu dons
Há uns para apóstolos, há outros para profetas, há outros para evangelistas, há outros para pastores e mestres. É isso que o homem está dizendo aqui para uma igreja. E ele mesmo pastoreou durante 3 anos. Irmãos queridos, assim como os pais cuidam da saúde e do crescimento dos seus filhos na vida físico-secular, os pastores, os apóstolos mostram isso, se preocupam com a saúde espiritual dos seus filhos espiritual. Nós vemos os apóstolos ensinando, se preocupando com esses irmãos, orando por eles. Por exemplo, Paulo ora por esses mesmos Efésios aqui, lá no início, pedindo que Deus lhes conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. O homem não pede saúde física para ele, não. Ele deve ter pedido isso também. Mas o que interessa para ele é a saúde espiritual. Eu oro para que Deus dê a vocês entendimento, para que vocês conheçam a revelação de Deus, para que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 17. Esse mesmo Paulo também ora pelos filipenses, para que o amor deles aumente mais e mais, no pleno conhecimento de Deus e de toda percepção. Filipenses 1:9. O homem ora de novo pelos colossenses, igreja que nem foi ele que fundou. Provavelmente foi Epáfras ou Filemon, um desses camaradas aí que eram discípulos de Paulo, mas não foi Paulo que fundou Colossenses. Mas por esses homens ele também ora. Ele também ora para que eles transbordem no pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento da vontade de Deus, para que eles cresçam no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1, de 9 a 12. Ele também ora pelos Tessalonicenses, igreja que foi ele que fundou, apanhou lá, para que Deus os faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, que é fruto obrigatório do conhecimento de Deus. Fruto consequente do conhecimento de Deus. Quando eu conheço Deus e a sua doutrina, se eu de fato sou crente, eu vou manifestar isso no amor aos irmãos, que é exatamente o desenvolvimento, o crescimento da igreja. Vemos também o apóstolo Pedro ensinando aqueles irmãos a quem ele escreveu e rogando para que eles cresçam na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Então, irmão, nós vemos essas coisas na Bíblia. Essa é a função desses homens. Ensinar os eleitos de Deus, ensinar a igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para que haja um desenvolvimento sadio da igreja de Deus, da igreja de Jesus Cristo, tem que haver aumento diário no conhecimento de Deus. Tem que haver plenitude do conhecimento de Deus na medida do que Ele mesmo se revela para nós. Quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós conhecemos a sua doutrina, a sua lei, os seus decretos, os seus desígnios, conforme o texto que nós lemos aqui, ficamos imunes a heresias, ficamos imunes a ensinamentos errados. Vem o cidadão dizer, coleguinha, não senhor, eu tenho um ensinamento diferente disso aí, eu não quero nem ouvi-lo. Aliás, João diz isso na sua 2ª carta, nem receba em casa. Quantos irmãos me perguntam aqui, pastor, eu devo receber mormon na minha casa, eu devo receber testemunho de Jeová na minha casa? Eu digo, não, você não deve receber não. Não, mas pastor, quem sabe, olha a pretensão, quem sabe eu não prego o evangelho para ele, digo, homem, esse cara conhece o métier dele de frente para trás, de trás para frente, o que é que você conhece da Bíblia? Você tem condição de discutir com esse cara? Tem não, então não o receba em casa, ele vai ganhar de você. É isso que a Bíblia diz, não receba em casa.
Quem não trouxer essa doutrina, não recebe em casa. Atenção, esse não recebe em casa tem a ver com ligar o controle remoto da televisão para assistir esse bando de pastor falso da televisão. É a mesma coisa. Se eu recebeu em casa, você está assistindo isso. É a mesma coisa. Hoje você o recebe em casa pela televisão. Irmãos, quando conhecemos o nosso Deus, sabemos que pela sua graça, pelo ensinamento da sua doutrina, pelo pastor, conforme Deus estabeleceu, pela comunhão dos irmãos, Deus nos livra das falhas morais. Os próprios irmãos nos ajudam para isso, na comunhão. Deus aumenta o nosso amor uns para com os outros. Por que é que o irmão não tem coragem de confessar um pecado para outro irmão, para que os dois orem juntos? Porque falta graça de Deus, falta conhecimento da doutrina de Deus. O irmão sabe que esse outro irmão, se ele contar, vai fazer fofoca. Que igreja é essa? Que corpo de Cristo é esse? Estão vendo que uma coisa é muito mais séria do que o que a gente pensa? Eu vivo dizendo aqui, dizer que é crente é uma coisa, pensar que é crente é uma coisa, ser crente é outra coisa muito diferente. A Bíblia não manda a gente orar uns pelos outros, orar uns com os outros, levando os joelhos descaídos. Ajuda o trôpego, Hebreus. Orem juntos, confessai uns aos outros, Tiago, confessai uns aos outros seus pecados, para que vocês sejam perdoados. Quem é que tem coragem aqui de confessar um pecado para outro irmão? O que é isso? Falta de doutrina, falta de conhecimento de quem é Deus, falta de conhecimento do que é a igreja. Pois é, irmãos, quando nós conhecemos o nosso Deus e a sua doutrina, nós sabemos que pela sua graça e exatamente pela comunhão dos irmãos, Ele nos ajuda a nos livrar de pecados, de defeitos morais. Você está tentando, está com intenção de fazer alguma coisa, às vezes eu vou ligar para o irmão tal. Irmão, olha, eu estou com um negócio em vista, assim, assim, assim. Não precisa ser necessariamente para o pastor, se quiser ligar para o pastor, ligue. Vocês sabem que meu telefone está à disposição 24 horas. Então, ligue para o irmão, quero conversar com o irmão, vamos conversar, vamos. Irmão, estou pensando em fazer isso, assim, assim, assim. O irmão diz, irmão, olhe, não faça isso não. Não faça isso não, isso não está certo não. O irmão. Está vendo? Então, quando há comunhão dos irmãos, Deus, pela sua graça, nos livra de defeitos morais. Mas, irmão, ninguém vai saber. Vai, irmão, vai, Deus está sabendo. Deus está sabendo. Mas quem é que tem coragem de consultar um irmão sobre uma coisa dessa? Que ele, no fundo, já sabe que está errado. Ele está tentado a fazer e quer fazer. E vai terminar fazendo, ainda tem mais essa. Mas quem é que tem coragem de ligar para um irmão e dizer, irmão, olha, eu estou pensando em fazer um negócio, não é muito certo não, viu? Não, irmão, não tem muito certo não, ou é certo ou é errado, então não faça não. Vamos orar, vamos pedir a Deus graça. Vamos. Cadê a igreja? Olha, irmãos, quantos pecados de idolatria nós conhecemos, aliás, nós cometemos, por não conhecer o nosso Deus, nem a sua palavra, ou então conhecê-la e desobedecê-la deliberadamente, como eu entendo que acontece em qualquer concílio, em qualquer lugar desse. Só queremos fazer a vontade de Deus, mas na verdade não, nós só queremos fazer a nossa vontade mesmo. O que eu quero é defender o meu interesse, o outro quer defender o interesse dele, o outro quer defender o interesse dele. Quem nega isso é um hipócrita. Então, irmãos, quando nós conhecemos a vontade de Deus e nos dispomos a obedecer, a fazer a vontade de Deus, quantos pecados de idolatria nós deixamos de cometer? A gente pensa que idolatria é só carregar Nossa Senhora no ombro. Não. Idolatria é desobedecer a Deus, simplesmente. É fazer qualquer coisa que não seja o que Deus mandou, de acordo com o que Deus mandou. Você está fazendo segundo a sua vontade, então você é o seu Deus. Isso é idolatria. Olha, irmão, nós temos ensinado aqui
Não lembro quando começou, e isso também não é importante. Mas nós começamos a ensinar uma série de pregações, desde o princípio, quem é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é a criação de Deus, a queda, sobre o plano eterno de Deus para a redenção da sua criação caída, especialmente dos seus eleitos. O papel do Messias, a cruz, a morte, a ressurreição, a ascensão. Eu lembro que todos esses assuntos nós pregamos aqui numa sequência. E isso desemboca na igreja. Depois que Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo, para que foi que ele deixou o Espírito Santo? Para cuidar da igreja. E como é que Deus cuida da igreja? O homem está dizendo aqui. Concedendo dons de uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como é que eu não entendo isso? Como é que um pastor presbiteriano, no evento da igreja, vem ensinar que qualquer irmão pode adquirir o conhecimento da Bíblia sozinho? Ele pode adquirir o conhecimento pela graça de Deus, porque isso não é pastor que dá, da salvação. Agora, o desenvolvimento desse corpo está aqui, ó, e através do ensino. E eu repito, isso não quer dizer que o pastor seja mais uma vírgula sequer do que alguém. Ele é mais responsável, só isso. Será mais cobrado, só isso. E Jesus disse, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Está na Bíblia. Temos ensinado sobre o desenvolvimento do plano de Deus, desde Israel, quando ele formou, até chegar na igreja. Assim como Israel, a igreja é objeto e instrumento de Deus para a redenção da sua criação, especialmente dos seus eleitos. Tem algum anjo pregando por aqui? Você escuta a pregação de Deus vinda do céu? Não! Quem é que prega? A igreja. Pastores, mestres, os irmãos pregando com a sua vida. É isso que é a igreja. Eu insisto em dizer para os irmãos aqui, a igreja não tem uma missão. A igreja é a missão. A missão é de Deus. Foi Deus quem determinou na eternidade que Ele vai redimir a criação e que vai, um povo eleito por Ele mesmo, arrebanhar esse povo todinho. Pois bem, a igreja é essa missão de Deus para arrebanhar esse povo. Ela é instrumento de Deus. Ela não tem uma missão, ela é a missão. E enquanto a gente não entender o que é a igreja, não vai dar certo. A gente vai fazer missões. Missões o quê? Eu vou levar o evangelho. Sim, mas como é a sua vida? Você cuida da sua família primeiro? Não. Então tu é missionário de quê, afinal de contas? Conforme eu insisto em dizer para vocês, não é através de anjos que Deus salva as pessoas, é através da igreja, pelo evangelho, pela pregação. E tanto pela pregação do evangelho aos que nunca ouviram ou aos não convertidos, aí vem o papel primeiro dos apóstolos, como eles dizem, depois dos profetas, seguidores dele logo imediatos, depois dos evangelistas, aqueles que saíram, e depois dos pastores e mestres. Então nós temos o evangelho pregado. Como é que a igreja é a missão de Deus? Pregando o evangelho, convertei-vos, arrependei-vos para quem não é crente, e pregando o evangelho, santificai-vos para aqueles que já foram convertidos. Essas cartas aqui têm esse objetivo. De santificar os que já foram convertidos. É para isso mesmo que o apóstolo diz aqui que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pois muito bem, irmãos. É através destes servos de Deus, pela sua graça, que o conhecimento de Deus e do seu plano eterno é ensinado aos irmãos
para o aumento a cada dia do conhecimento de Deus, como ele está dizendo aqui, até que todos cheguem à plenitude do conhecimento de Deus, até que todos fiquem torados como Jesus. É isso que ele quer dizer, varonilidade, ter um corpo de um homem como Jesus. É isso que um corpo íntegro, total, um corpo de um homem de 20 e poucos anos, pronto, na plenitude da sua força. É isso como quer dizer aqui. E que ensino é esse que ele está falando aqui? Ensino das Escrituras, como ele está falando aqui. Ensino da lei, como os profetas cobraram no Velho Testamento. Os sacerdotes deixaram de ensinar corretamente, se corromperam todos, aí Deus mandou os profetas para chamar a atenção do povo. Presta atenção! Pois é isso que os pastores têm que fazer, ensinar, esses que já se converteram, ensinar para que cresçam no conhecimento. E onde é que a gente encontra esse conhecimento? Na Bíblia. Não tem outro lugar. Agora prestem atenção, irmãos. Nós, igrejinha aqui. Quantos têm buscado esse ensino do pastor? Nós começamos um curso de teologia aqui segunda e sexta-feira. Tinha bem umas 30 pessoas no início, estão às 8 agora. Eu já sabia disso. Desde o início eu já sabia que isso ia acontecer. Mas nós não somos igreja. E o homem não está dizendo aqui que Deus estabeleceu uns para pastores, mestres, no nosso caso de igreja, instituição física e localizada. Não é para o conhecimento de Deus e o ensino a esses irmãos, exatamente para que os irmãos deixem de ser feitos crianças e tal. Mas como ensinar para quem não quer aprender? Paulo escreveu aqueles irmãos efésios no pressuposto de que eles eram crentes. Embora ele questione isso várias vezes. Se é que vocês têm Espírito. Se é que vocês estão andando conforme isso foi ensinado. Se ele questiona, e aliás ele faz isso em quase todas as cartas dele. Se é que de fato vocês são crentes. Então o pressuposto é, eles são crentes. Então eu vou dar um ensinamento para eles. E esse ensinamento era para que os irmãos revejam as suas práticas. O que é que vocês estão fazendo aí? O que mentia não minta mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, como ele diz aqui no capítulo 4, mais na frente, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquela que edifica, aquela que transmite graça aos que a ouvem. Ora, se ele está dizendo isso para os irmãos, é porque não era assim que os irmãos estavam vivendo. E ele está chamando os irmãos, olha, presta atenção. Para que isso? Versículo 15, 16. Mas, seguindo a verdade, esse ensinamento que eu estou dando para vocês aqui, é isso que Paulo está dizendo. E esse que eu estou dando para vocês aqui, é isso que eu estou dizendo. Seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O homem aqui faz referência a um corpo. Todo corpo, todo mundo sabe, todo mundo tem osso, perna, não sei o quê, mas todo mundo tem juntas, medulas, músculos. Então tudo isso coopera quando você está se alimentando. Esse alimento é distribuído dentro aqui para cada um desses órgãos, no sentido de que todo o corpo se desenvolva. Então o homem faz aqui referência a um corpo físico de uma pessoa. É isso, a igreja é assim. É para ser assim. Essa carta foi para os Efésios, não foi para a igreja do 13 de maio. Mas como nós temos ensinado aqui, ela foi colocada pela graça de Deus no cânon bíblico da Bíblia, livro sagrado, e como tal, efeito eterno, tem efeito eterno. Então essa carta é para nós do mesmo jeitinho que foi para os Efésios. Os problemas que os Efésios tinham lá, nós temos aqui, os mesmos. Então, como as Escrituras são eternas, o mesmo pressuposto de Paulo, de que aqueles irmãos que estavam lá na igreja eram crentes,
vale aqui também. Então o pastor está pregando no pressuposto que os irmãos estão aqui, dizem que são crentes, foram batizados, tomam a ceia do Senhor, tudo. Então está valendo para os irmãos do mesmo jeitinho. Espera-se que os membros das igrejas sejam realmente convertidos. É nesse pressuposto que Paulo mandou essa carta para esses irmãos aqui. É nesse pressuposto que o pastor ensina. Então, que tal fazer um autoexame? Eu tenho buscado o conhecimento de Deus. Eu que digo que sou igreja de Deus. Eu tenho buscado o conhecimento de Deus, como o salmista diz, como a corça anseia por águas. Como a terra seca e árida precisa da chuva. Assim eu preciso da tua palavra, eu preciso de ti. Eu tenho ansiado por esse conhecimento de Deus. Eu que digo que sou igreja. Se eu venho para as aulas, eu tenho me esforçado para aprender. O pastor diz aqui e sabe o que está dizendo. O material entregue para os irmãos, que dá trabalho para o pastor fazer e faz parte da função do pastor, desse que está preocupado com o ensino, é distribuído. A grande maioria sequer lê. Imagine estudar. O pastor sabe disso, com toda certeza. Não é juízo de valor. É conhecimento de um professor. O pastor sabe disso com toda certeza. Em muitos casos os irmãos pede outro. Se eu venho para o estudo, para as aulas, eu tenho me esforçado em aprender. Ou eu venho para um culto, como o pessoal da televisão lá, recarregar minhas baterias para a semana seguinte. Quando sair ele na porta, se alguém perguntar qual foi a pregação do pastor, o que foi que ele ensinou, eu vou ter condição de repetir isso para a pessoa. Olha, o pastor ensinou isso, ele tem cobrado da gente isso. Ou seja, eu tenho aprendido alguma coisa com os ensinos do pastor. Se tenho aprendido, eu tenho me esforçado para botar esse aprendizado em prática, sabendo que isso é muito difícil e que eu preciso da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, oração. Eu tenho feito isso. O que o homem está dizendo aqui é para o desenvolvimento da igreja. Então, esse autoexame que a gente está fazendo, se eu faço parte dessa igreja e digo que faço, eu me vejo dentro dessa igreja, com base no que o apóstolo está ensinando, eu me vejo crescendo junto com essa igreja, ou melhor, eu vejo algum crescimento dessa igreja. Atenção, eu não estou falando em crescimento de quantidade de membros. Eu estou falando em crescimento do conhecimento de Deus, é isso que o homem está falando aqui. Eu, como membro dessa igreja, eu vejo o conhecimento dessa igreja e eu sou uma prova. Enquanto membro dessa igreja, eu tenho crescido no conhecimento do Senhor. Ou eu estou aqui há quase 9 anos escutando essa ladainha do pastor e já não aguento mais. Irmãos, graça de Deus, irmãos. Graça de Deus. Saibam que o mesmo poder que Deus usou para dizer, haja luz, lá no início, é o mesmo poder que fez Maria conceber no útero, no ventre dela, Jesus, dar luz a esse menino de forma milagrosa, sem intervenção humana. É o mesmo poder que deu força para Jesus ir à cruz sem ter culpa de nada. É o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos.
É o mesmo poder que elevou Jesus de volta ao céu e lá lhe deu toda a glória que lhe pertencia desde a eternidade. Pois é esse mesmo poder que converte você, é esse mesmo poder que leva você em santidade de vida. Portanto, vejam que ser crente não é o que as pessoas pensam. É o mesmo poder que vai chegar no fim do mundo, refazer céus e terra e dizer, a mesma voz que disse haja luz, vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, para cá, ide malditos para o fogo do inferno. É o mesmo poder. Vejam como nós precisamos da graça de Deus, para que Ele nos ajude, no sentido de que a gente seja igreja verdadeira. Não é igreja de faz de conta. É igreja verdadeira. Porque essa igreja é nada menos do que o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos conceda graça para entender a sua revelação, que é misteriosa, mas Ele nos dá essa revelação. Então, que Ele nos conceda graça que, uma vez entendida essa revelação, tenhamos condição de absorvê-la para crescer cada vez mais e mais na comunhão dos irmãos, pelo ensino do pastor, pelo ensino da palavra, e que Ele nos conceda mais graça ainda para a gente botar esse ensinamento em prática, no sentido de que as pessoas vejam em nós e, através de nós, a glória do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Amém.